está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, já chegou o tio J.R. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta-feira, 1º de setembro de 2016. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Então quer dizer o seguinte, foi feita uma pesquisa, um estudo profundo envolvendo aí Estados Unidos, Austrália e alguns países da Europa, que por motivos biológicos o fim de semana deveria durar 3 dias, ou seja, você trabalha 4 e descansa 3. O que é que você acha, hein, ouvinte? Fala pra mim com sinceridade, hein? Gostou? É uma proposta boa? Gostaria de apresentar essa proposta a alguém? Seria uma boa medida? Quero ouvir a sua opinião, hein? Nós vamos discutir aqui esse estudo, vamos analisá-lo aqui, porque afinal de contas tem dados importantes para nossa reflexão, mas ao mesmo tempo eu quero ouvir a sua opinião, a sua história, cada um tem a sua história. Ao mesmo tempo, minha gente, que num período como esse de tanta dificuldade, crise de emprego leva pessoas a fofocarem menos no trabalho. Essa não é pesquisa, essa é recomendação, entendeu? E muita gente está tomando essa recomendação como uma orientação, uma prática para sua vida. Crise de emprego leva pessoas a fofocarem menos no trabalho. E eu pergunto a você, será? Muitas pessoas que se dizem cristãs, olha que outro assunto, hein, se comportam de uma maneira grosseira com as demais. Isso me deixa confusa, diz aqui a nosso ouvinte. A grosseria pode fazer parte do caráter cristão? O crente pode agir de maneira rude e intolerante, já que a Bíblia diz que Jesus era manso. Uma pessoa verdadeiramente convertida comete grosserias? A grosseria faz parte do temperamento ou é falta de educação, hein? Como um grosseiro pode se tornar uma pessoa educada e agradável? Por outro lado, não ser grosseiro é aguentar calado toda e qualquer afronta? Qual a sua opinião? O que pensa você, ouvinte, sobre esse assunto? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. O pastor Paulo César Braga, reverendo Paulo César Braga, da Igreja Metodista Central em Nilópolis. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Essa grosseria, isso combina com o cristão aqui, pastor? Ou tem gente que é uma questão de temperamento, é o jeito? Nem grosso é, parece que é, mas não é. Bem, JR, bom dia, amados ouvintes, bom dia essa mesa abençoada. JR, não combina, por mais que a gente tente justificar, mas para esse tipo de pessoas que agem assim, os fins sempre justificam os meios. Porque é sempre bom o diálogo, a gente sempre parte do pressuposto que a gente precisa realmente ser manso, pelo menos buscar, porque manso em si, ninguém, até tem aquele gatinho lá que não faz nada com ninguém, mas se você pisar no rabo dele, no pezinho dele, ele vai ter uma reação, né? Toda ação gera uma reação, mas a gente precisa entender quem nós somos e quem nós servimos. Tem que levar em conta nessas horas. Eu preciso levar em conta quem eu sou. Se eu sou realmente um convertido, e a hora de dar o testemunho também não é hora só quando está tudo bem, quando as pessoas estão sorrindo para mim, é a hora que pisam no meu calo também. Aí eu preciso agir, eu preciso demonstrar quem de fato eu sou e no que eu acredito. Reverendo Roberto Barnabé, da Igreja do Nazareno em Olinda, tem sempre uma perspectiva aqui também, nos ajudando na perspectiva psicológica, psicanalística. E, pastor, não tem gente que tem um jeito assim, mais rude? Bom dia, Jota, bom dia aqui nossos irmãos, bom dia, os nossos ouvintes. Bom, eu acredito que muitas coisas são repetitivas, dependendo da formação, da criação da pessoa, ela pode realmente manifestar reações que ela realmente não tenha consciência.
Então essa brutalidade, essa rispidez não está ligada direcionalmente a uma situação lógica, mas uma situação inconsciente. Entendeu? É a maneira como a pessoa pode escoar, ela pode se desfazer daquele sintoma agindo com agressão, mesmo ela não tendo consciência e domínio sobre aquilo. Isso é uma hipótese psicanalítica e realmente... O senhor está descrevendo uma pessoa ou um vulcão? É um vulcão. Um vulcão. É um vulcão. Dependendo da pessoa, a criação que ela teve, a falta de afeto e de atenção, e se foi tratada com brutalidade, com rispidez, de maneira que ela vai então somatizando aquilo, como ela não pode fazer com quem a fez, ela fará com quem estiver mais perto e principalmente com quem a ama. Com quem estiver mais perto e com quem a ama. Com quem a ama. O pastor Marcos Ebenezer, da Assembleia de Deus Congregação Viega 712, bom dia, pastor. Então, pelo jeito, se eu entendi bem, esse é o lado psicanalítico, nós temos que identificar que vulcão está a ponto de ter a sua erupção e vazar. É isso, pastor Marcos? Hein? Bom dia, JR, bom dia, amados debatedores. Aqui é sempre bom retornar a esta casa. É uma realidade, a gente tem um termômetrozinho para medir a temperatura do temperamento da pessoa. Existem temperamentos que são difíceis, existem outros que conseguem ter um conhecimento maior sobre si mesmo. Quando você está lidando com uma pessoa que é muito colérica, sanguínea, existem outros que são melancólicos, são mais fleumáticos, né? Tem outros que guardam e eles acabam estourando na pessoa que não merecia uma gota da sua raiva, da sua ira. E existem aqueles também que usam daquela palavra franqueza a qualquer preço. E tem gente que se utiliza da sua franqueza para querer tratar com grosseria os outros. Esse não é o papel ideal de ninguém nesse mundo, porque aquilo que você faz volta para você. A pastora Virgínia Estevão, da Igreja Semente de Fogo em Botafogo, é a nossa menina da mesa de hoje, pastora. Um ouvinte nosso dizendo aqui, JR, meu sogro, ele é evangélico, mas é tão grosso, ele é tão grosso. E quando falamos com ele, ele diz que é porque ele não teve estudo. Pergunta ao ouvinte, acredita? Ouvinte, eu acredito, você está me falando, mas vamos ver se a pastora acredita. Bom dia. Bom dia, JR, bom dia, JR, amados ouvintes, aos membros aqui da mesa, abençoados. Eu queria dizer que o fato de você não ter tido a oportunidade de estudar, o fato de você não ter sido ensinado, não faz de você uma pessoa apta a você magoar as pessoas. Então, na verdade, o que a gente tem que entender é que quando a pessoa tem um problema com ira, e ela começa, e ainda que ela receba o Senhor, isso é algo que ela precisa trabalhar, que chama-se domínio próprio. Se você não tiver domínio próprio, dificilmente você vai reagir de maneira certa às situações que acontecem com você, ainda que você tenha anos de evangelho. O fato é que você precisa enxergar essa situação como um elemento de crescimento. Toda vez que você enxergar isso, você vai ver que é um propósito que Deus está colocando na sua vida para você não cair naquele momento na ira. Olha, alguns ouvintes estão evocando aqui os frutos do Espírito, ou o fruto do Espírito, para dizer, olha, tem que ter mansidão, longanimidade, o domínio próprio. Então isso quer dizer, pergunto eu, que aquele que está cheio do Espírito Santo, portanto, isso é revelado através do fruto. Ele nunca vai estourar isso aí? Vai ser uma pessoa assim, olha, isso aí... Pode? Uai. Ele pode porque ele é ser humano. O apóstolo Paulo, ele fala que a lei é espiritual, mas eu sou carne. Eu sou carne, eu sou um ser humano. A gente não pode confundir as leis de Deus, a palavra de Deus, com você ser um anjo, um ser espiritual. Você é um ser humano. O ser humano, ele vive sob condicionamento e é o mesmo então, estímulo. Qual a diferença que existe entre alguém que tem o espírito e alguém que não tem o espírito no que se relaciona à grosseria ou uma pessoa que explode? JR, eu acredito que tudo há um processo na nossa vida. Eu acho que ter o espírito não significa que eu estou imune a qualquer tipo de reação ou ação que eu possa magoar a mim mesmo ou alguém. E se eu tenho muito medo da gente vitimizar muito esses tipos de reação dessas pessoas, né? Ele, como o pastor falou, e eu acredito na ciência, é inconsciente e tal. Só que isso tem outro lado. Eu preciso entender que o meu agir precisa... não pode causar dano ao outro. Claro. Não, e então, eu penso como pastor que, por exemplo, eu já magoei
alguém, mesmo sendo pastor, eu creio que o Espírito Santo está comigo, mas eu tive a humildade, que aí também faz parte do fruto do Espírito, de você reparar que ele erra. Errar é humano. Agora, quando você repara, isso é louvável. E você cresce com aquilo, você não permanece nos mesmos erros, você cresce. Isso, e há áreas que você não deixa Deus entrar na sua vida. Por exemplo, se você tem um problema com rancor, você pode estar na igreja, você pode viver a igreja, fazer a obra do Senhor, mas aquela área na sua vida você não conseguiu tratar. Então, a questão da ira é como o Hulk, né? Você vai vendo o tempo passando, se você não prestar atenção nessa área da sua vida que você precisa realmente deixar Deus transformar, você fica completamente embebido com a ideia de que as pessoas precisam aceitar você do jeito que você é. Mas olha, Deus é transformação. E ainda que você tenha muito tempo na palavra, naquele momento de ira que aquela pessoa buzinou para você e jogou o carro, ali você tem que ter o domínio próprio. Ali você tem que se posicionar para você não ser dominado e controlado completamente para a ira. Porque acontece, as pessoas em momentos de imprecaução, ainda que ela está cheia do Espírito Santo, ela, em determinadas situações, tem o gatilho de levá-las a um total, ela fica completamente embebida com aquele espírito de ira. Eu chamo de Hulk, né? Pessoas de Hulk. Olha só, Jota, a gente está falando aqui, não temos como dividir o homem, uma vez que ele é um indivíduo. Isso. Sendo um indivíduo, ele é composto de bio, psíquico, emocional, social e espiritual. Então, a gente fala aqui de uma transformação através do Espírito Santo em um corpo que ainda está debaixo de um sacerdócio que precisa ser liberto. Então, é claro que esse corpo terá limites, como os pastores aqui falaram. Ele vai ter limite. Com a ajuda do Espírito Santo, nós realmente vamos avançando e vamos, assim, mantendo as relações saudáveis, salutares, diante de testemunhos da palavra. Mas não podemos fugir da verdadeira realidade dessa natureza. Ela está desregrada, ela está debaixo de uma maldição que, guardada agora pelo Espírito Santo, nós não somos conduzidos por vícios e nem por condutas erradas, mas estamos debaixo de pressão. Agora, o que nós estamos tratando aqui é de um ser humano que ele só é conhecido por Deus. Ele só é conhecido por Deus, porque eu vejo você assim, eu vejo o Jota maravilhosamente bem. Obrigado, meu irmão. Tá? Manter essa imagem. Mas assim, por per si, só você se conhece, né, Jota? E Deus. Claro. Cada um assim. Então, eu acredito que muitas pessoas precisam realmente resgatar uma natureza de santidade e ter uma vida realmente que possa testemunhar. JR diz aqui, ouvinte, mês passado eu fui a uma loja de eletrodomésticos, onde eu fui comprar um produto, né? O vendedor, todo educado, me propôs incluir garantia. Mas deve ser a garantia estendida, né? Boa, garantia estendida. Mas minha mãe, como cristã, fez uma ignorância com o vendedor, dizendo para não colocar garantia, porque ela já tinha comprado um produto com garantia e teve que ir para a justiça. O vendedor, muito educado e paciente, minha mãe alterada demais. Eu fiquei até com vergonha, diz aqui a nossa ouvinte. Então eu pergunto a vocês, tem dias ou tem pessoas ou existem assuntos que são gatilhos mais poderosos do que outros? Olha que eu falei, dias, pessoas, assuntos. Acho que é um conjunto de coisas, né? Me parece que todo o conjunto de coisas, dependendo da pessoa que vai absorver isso, a pessoa já passou, olha só, ela acabou de dizer, ela passou por uma situação que ela teve que entrar na justiça. Então aquilo para ela já estava cheia daquilo. Aquela pessoa chegou e falou aquilo, compre isso aqui de novo, a pessoa ficou irada. Então o gatilho dela foi a amargura que ela tinha passado anterior, que fez o gatilho dela não suportar mais passar por essa situação. Eu acredito que há dias, há pessoas, como JR falou, e há situações que nós somos lesados todo dia. Isso cansa também o ser humano. Você sabe que eu já tive problemas com eletrodoméstica, eu fui trocar dentro da garantia, que falaram assim, vai procurar o seu direito. Seus direitos. Então, de repente, aí junta tudo, você não está naquele bom dia, e aí você já é, de repente, uma pessoa já com já tendenciosa para aquilo, e acontece uma situação dessa, a pessoa explode.
Mas não quer dizer que a gente está aqui, não está dando razão a isso, que é assim mesmo, coitado, ele é assim. Não, nós vivemos sob pressão, né, pastor? Sim, as mas demandas são muito grandes, o ser humano hoje tem que responder a muitas coisas. A gente nasce e a gente é ensinado a não errar, a não falhar, a ser o melhor, a concluirmos aquilo com grande excelência. Infelizmente, nós não somos isso. E as demandas, hoje a gente está numa automatização muito grande, Jota. A gente tem que fazer tudo. E principalmente os pastores, né? Pastores que não tiram férias, pastores que não cuidam, às vezes, da sua própria vida física, mental. E a correria, a demanda muito grande, tem que atender isso, tem que atender aquilo. Isso realmente vai somatizando, isso acaba desembarcando numa atitude dessa de grosseria. Como um grosseiro pode se tornar uma pessoa educada e agradável? É um milagre ou é um treinamento? Ou os dois? Eu acho que são duas coisas. Uma, ele está recebendo o Espírito Santo e a força do Senhor para que ele possa lutar contra a carne dele. E eu acho que é fundamental, e sine qua non, que ele preste atenção. Preste atenção nos seus atos. Às vezes você é um pai que é irado, é iracundo. Você, quando vai falar com seu filho, você já fala berrando, já fala brigando, você não tem comunicação com ele. Às vezes você é uma esposa iracunda. Basta alguma coisa que seu marido faça para você explodir. Ou seja, você precisa prestar atenção naquilo que você faz todo dia. E aí você vai ser não só dominar, você não só vai dominar essa área, como você vai enxergar que muitas coisas que você faz não tem sentido. É desproporcional à situação que você está vivendo. Principalmente num mundo onde a maior dificuldade nossa é de desligar, né? A gente não consegue se desligar das situações. O dia de hoje, a gente já está pensando no final de semana, no mês que vem, no final do ano. A gente vive debaixo de uma ansiedade muito grande. E Jesus, lá no Sermão da Montanha, ele fala, olha, não ande ansioso, vai refletir, se desligue, relaxa um pouco. A gente tem uma guerra muito grande com esse nosso dia a dia. A gente é bombardeado todos os dias. São 11h17. Ô, Kátia. Oi. E Kátia, como é que vai você? Eu tô bem. Você tá bem, né, Kátia? Tô bem. Ô, Kátia, me diga uma coisa aqui, Kátia. Você tá me contando aqui que você se considera uma pessoa grossa, ô Kátia? Me considero muito grossa. Por quê, hein, menina? Porque eu sempre fui assim. Desde criança, eu acho que eu me considero grossa. Eu sou uma pessoa grossa, acho que, não sei se foi pelo minha criação. Eu sempre tive que ser o homem da minha casa, entendeu? Sempre me viam como a forte da casa. Entendeu? Então eu cresci assim. Aí, isso eu achava o máximo. Pra dizer a verdade, eu achava até legal, mas... quando a gente não tem entendimento das coisas, né? Ô, Kátia, as pessoas... Você percebia que as pessoas tinham medo? Isso era bom? Era. E não é mais por quê? Não, porque eu conheci Jesus. E ele mudou a minha vida. Só que agora eu tento ainda mudar. Eu não estou completamente curada. Entendeu? Claro. Mas Jesus está me curando aos poucos. Entendeu? Ontem mesmo eu fiz uma grosseria que não era para eu ter feito, só que agora Deus me mostra logo, né? E eu peço perdão, mas às vezes não tem como a gente voltar atrás. Palavras é coisas que não tem como a gente tirar. Ô, Kátia, nós estamos aqui com os nossos debatedores e eles também vão interagir, vão conversar com você, tá bom? Tá bom. Kátia, eu acho que durante muitos anos na sua vida você passou por muitos sofrimentos em que você teve que colocar um escudo na sua frente. Na verdade, não me parece que você seja uma pessoa grossa, parece que você seja uma pessoa muito ferida. E ao longo dos anos que você passou por esse sofrimento, você teve que mostrar-se forte. Não que você seja forte por dentro, porque ainda que lá atrás você não se sentia bem fazendo mal para as pessoas. No fundo, você se sentia muito triste por fazer mal às pessoas, mas o poder, a atitude de que isso fazia com que elas ficassem distantes de você e respeitassem você acabou abraçando essa maneira de falar com as pessoas. Então agora, como um hábito, para você mudar esse hábito, você precisa prestar mais atenção sobre os seus sentimentos.
Quando eles estiverem exacerbados, fortes, você precisa naquele momento falar e pedir a Deus e controlar e orar. Senhor, domina sobre a minha mente e sobre a minha boca. Fique em silêncio e guarda aquilo passar, porque vai passar. Então é um treinamento você curar suas feridas no seu coração. É um treinamento você enxergar que você não é assim, Deus realmente já te transformou. Agora é uma atitude de fé, dia a dia você lutar contra o seu mau hábito. Então acho que isso vai se fazer muito bem para você quando você prestar atenção que você já foi muito ferida e você precisa ser curada. Amém? Amém. E Kátia, você hoje é controlada pelo Espírito Santo, conforme você mesma disse, né, Kátia? Deus. Ele te mostra aonde você errou e ele te ajuda a recuperar até aquele relacionamento e a refazer essa história de vida onde você foi tão endurecida, né? Você foi endurecida. Mas hoje, pela graça de Deus, Kátia, e por isso nós estamos falando aqui juntos, né? O Espírito Santo prepara tudo, né, Kátia? Preparou a ação dele na sua vida há algum tempo, prepara o tema de hoje, né? Isso mesmo. Hoje o tema caiu pra mim direitinho, que eu tava aqui me sentindo muito mal por uma grosseria que eu tinha feito ontem. Eu já pedi perdão, já falei que eu errei tudo, mas eu tava me sentindo mal e veio esse tema. Olha, foi uma coisa realmente do Espírito Santo. Vocês são muito abençoados na nossa vida. Glória a Deus. Kátia, olha, eu deixo para você um carinho, mais um abraço aqui em nome de todos da 93 FM e a gratidão a Deus pela sua vida, pela sua audiência e certo de que esta boa obra que começou em você, ela há de se completar cada dia mais até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Minha irmã Kátia. Amém. Um abraço para você. Obrigada. Fica na paz. Amém, um abraço. Fica na paz. Muito obrigada, fica na paz. Obrigado. São 11h22. Essa, minha gente, é a 93 FM. Esta é a rádio do povo de Deus. É a rádio que conquistou nosso coração. É a rádio que nos ajuda a aprender tanta coisa, né? O rádio é uma bênção e esta emissora tem sido altamente usada por Deus para abençoar tantas vidas, né, pastor? É verdade. Eu só gostaria de falar aqui a respeito do comportamento que ele muitas vezes acaba sendo treinado a se defender por não mostrar fraqueza, por não mostrar emoções sensíveis. E como essa ouvinte, consideravelmente, ela se achava muito forte e com isso levou uma tatuagem na mente de que não poderia jamais mostrar fraqueza, mostrar emoções sensíveis. E assim muitas pessoas chegam ao máximo da capacidade de suportar. E nesse caso, ela precisa realmente compartilhar suas emoções, compartilhar o que ela gostaria realmente de mostrar dentro da alma dela, porque são emoções reprimidas, são vontades que estão ali bloqueadas, que infelizmente elas formam um gatilho de se explodirem. E nesse caso era bom ela procurar também até uma ajuda profissional. Olha aqui um ouvinte nossa dizendo: só os fortes e sinceros reconhecem suas fraquezas, como a nossa irmã Kátia. Olha aí, Kátia. Olha o povo de Deus abençoando aí. É verdade, você quando é tocado pela glória de Deus, a atitude mais nobre que você tem é de confissão, como Isaías fala, né? Ai de mim, e ele começa a dizer quem ele a razão dele estar agindo como ele agia, e diante da sua confissão, o Senhor tocou no seu mal. Olha aqui o ouvinte dizendo: vivo orando e pedindo a Deus para mudar o meu comportamento, meu caráter, mas logo depois que eu oro eu já tô estourando, basta acontecer alguma coisa que não me agrada. E ela diz: eu não consigo, é mais forte que eu. Me ajude, o que eu faço para mudar isso? Pergunta a nossa ouvinte. Já é um primeiro passo, ela está reconhecendo. E ouvimos a Kátia agora com a sua experiência, né? E é bom dizer, JR, que existem coisas que a gente vai levar para a vida inteira. Traços que carregamos hereditários dos nossos pais, nível de personalidade. Tem pessoas que têm personalidade mais forte e um tipo de temperamento que ele não escolheu ter, sabe que está com ele. Agora, o que é preciso é identificar
O DNA espiritual dele, né? Sim, identificar, e a gente precisa identificar isso e lutar contra isso, porque às vezes eu não consigo, como você falou, eu tento, mas eu não consigo, e vai ser uma luta diária, vai ser um exercício diário, você se entregando em oração ao Senhor, confessando, como nosso colega pastor acabou de dizer aqui, e procurar realmente viver uma nova vida. É um exercício. Quando você pede paz, vai acontecer situações. E uma coisa que acontece no caso dessa pessoa que acabou de falar com o JR, me parece que o fato dela não conseguir nunca falar as coisas que ela sente, então ela tem uma necessidade muito grande de explodir a qualquer momento. Então uma pessoa que normalmente não fala o que sente, ela tem a tendência a querer explodir, porque ela passa muitos anos segurando aquelas coisas no coração. Então, pessoas que estão vivendo situações assim, preste atenção de como você está segurando essas coisas. É importante que você abra o seu coração e fale, que você pegue uma pessoa que você confie e possa expor as coisas que você está vivendo. O caráter é transformado, mas a personalidade ela tem que ser realmente dirigida pelo Espírito Santo, porque é gens, e isso aí é formação do pai e da mãe, e a pessoa carrega isso como uma carga já de herança. Agora, é necessário a pessoa ter essa consciência, porque o evangelho é poderoso e não age sem consciência. São valores internalizados, importantes. Quando a pessoa pratica, realmente ela consegue alcançar o que ela está buscando. Participação dos nossos ouvintes aqui pelo nosso WhatsApp, são 11h26. O número do nosso WhatsApp é o 968038319. Ouvinte dizendo, JR, que debate abençoado, hein? Tá falando comigo diretamente. Eu não sei porque eu ajo dessa forma, sabe? Eu magoo as pessoas com muita facilidade, eu não tenho paciência, eu não me sinto bem em agir assim, eu sou ignorante, diz aqui a nossa ouvinte, já fruto de algo especial de Deus, com certeza está acontecendo aí. Amém. Outro ouvinte dizendo, Deus é fiel, irmã Kátia, parabéns. Outro ouvinte dizendo, muito bom ver o carinho com os nossos ouvintes, ou com que os nossos ouvintes são tratados, e é de fato louvado seja o nome do nosso Deus e Pai. Outro ouvinte dizendo, JR, eu sou como essa irmã Kátia, viu? Fui mãe, fui pai há muito tempo, me tornei durona, mas Deus também está falando comigo, diz aqui uma outra ouvinte. Obrigado pela sua palavra e pela sua participação, querido ouvinte, trazendo aqui a sua experiência, né? E o seu relacionamento, que a gente vai aprendendo, né? Ouvinte dizendo, JR, que debate maravilhoso, eu fiz uma grosseria com uma mulher que ela disse que é da igreja, mas estava dando em cima do meu marido. JR, eu peguei a mensagem para ela, entendeu? E quando eu encontrei ela conversando com ele, eu avancei nela e eu agredi. O arrependimento e a sensação de ter falado me martela diariamente. Ô, ouvinte, é claro que você sabe que não pode avançar em ninguém. Amém. Não pode. Mas existem circunstâncias que exigem ações enérgicas. Não é? Ação enérgica não quer dizer que seja uma ação grossa. Isso. Mas uma ação enérgica é aquela que dá energia, sabe? Assim, tá sem energia. Vamos lá, ferro de passar roupa frio. Pra que serve? Botar em cima de um papel, pode até achar que é bonito, botar aquilo numa quina, para segurar livro, sei lá, cada um tem um gosto. Mas para funcionar tem que botar no fogo. Agora, se tiver quente demais, ele queima a roupa. Frio demais, ele não passa a roupa. Exatamente. E você deve estar falando assim, pelo amor de Deus, JR, eu tenho um monte de roupa para passar, você veio me lembrar. Eu não estou lembrando você, é só pra gente pensar, né? Que isso eventualmente pode acontecer. Então algumas ações tem que ser honestas, não precisa ser grossa, mas enérgica precisa ser. É isso, gente, ou não? Isso. O apóstolo Paulo, ele dá um conselho para o jovem pastor Timóteo, muito interessante, lá em 2 Timóteo, capítulo 2. Ele fala, ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar e paciente. Deve corrigir com mansidão aos que lhe se opõem, na esperança que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. E a gente precisa entender que ser manso não é ser frouxo. Você pode ser enérgico sem ser grosseiro. Claro. A Bíblia sempre nos ensina a gente por esse caminho, né, do diálogo, da oração e tal. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos: tem dia que você quer mandar o camarada pro inferno mesmo. Sim, mas vai pro inferno. E assim, mas você controla, por que você não faz? Porque você é o domínio próprio. Exato. Mas a vontade você pensa. Não, pois é, mas antes de querer mandar a pessoa, assim, o ponto aqui é a pessoa mais assertiva. Sim. É exatamente. Isso? Mas firme. Existe a questão do DNA que ele tinha falado, que eu queria só fazer um comentário sobre isso. Às vezes você
seu pai e sua mãe são pessoas fortes, são pessoas grosseiras, são pessoas que não têm diálogo e que você viveu sobre aquela égide durante muitos anos. Então você automaticamente, por exemplo, filhos que não receberam amor não sabem dar amor. Então a questão é como você vai transformar esse DNA para o DNA de Cristo. Ou seja, à medida que você preste atenção que todas essas coisas que você costumeiramente faz não são você, não são coisas que deveriam estar dentro da sua personalidade, você passa a formar uma nova personalidade. Qual é? Aquela do domínio, aquela de entender, aquela de não berrar antes de enxergar, aquela pessoa de não julgar. Há pessoas que julgam tão rápido e elas entram num processo de ira tão rápido, porque, olha, se você tem um problema com ciúme, então você tem que ter uma visão, que eu acho que é o caso dessa ouvinte, ela precisa trabalhar bastante a questão. Não é ciúme não, pastor, o marido dela tá trocando mensagem com outra, aí não é nem ciúme, é aquele negócio que tem que ter, não tem não, pastor? Peraí, olha só, JR, são duas coisas que acontecem. Se você sabe que isso está acontecendo com seu marido... Foi o que ela falou. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar a Esther, o exemplo de Esther, e ter sabedoria como você vai aplacar a situação. Mas foi um momento, né? Eu acho que cada um pode se irritar, pode ter explosão. Eu acho que ela já entendeu que ela não deve. Não, isso que eu tô falando, pode acontecer. O que acontece é o seguinte, as pessoas acham que quem grita, quem fala alto, é o forte. É o contrário disso. Exatamente isso. Muitos filhos não conseguem ouvir os pais porque eles gritam, porque eles querem agir de forma de grosseria e acabam ouvindo quem? Quem tem complacência, quem tem condições de entender o que estão passando. Eu vejo que situação como essa é muito comum a nós. Nós não estamos longe disso não, de qualquer atitude explosiva, não quer dizer que a gente seja ignorante, seja pessoas... Mas pode acontecer, porque a gente fica nessa tênue. A gente é espiritual, mas também a gente é terreno. É bom pensar num diálogo como esse. Ele fala, tá dando mole lá pro meu marido. E esse marido? Se estava conversando, se estava dialogando, qual é a postura dele diante desse fato? Então, se ela foi em cima, foi em cima da mulher. Com ele. Sim, exatamente. Sim, a menina está errada também, mas não, né? Porque às vezes a gente quer levar a ira toda em cima de uma situação e às vezes é outra. Olha, impressionante o número de ouvintes relatando como estão sendo abençoados pelo tema que nós estamos discutindo agora e que discutimos até agora. Pela bênção da vida da irmã Kátia, que participa conosco. Kátia estava aqui no nosso WhatsApp compartilhando a sua história e foi pensada aqui exatamente para poder compartilhar. Nenhum de nós tinha nem ouvido a Kátia antes. É a bênção de estarmos ao vivo e a bênção de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o que é mais uma prova, ouvinte, para você, de que se tudo isso está sendo debatido hoje aqui, isso não é para você ter uma informação, mas é para que você saiba que poderá haver transformação em nome de Jesus. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha, nesses anos aqui no debate, muitas vezes eu encontrei com as pessoas nas ruas. Você já deve ter ouvido isso, né? A pessoa disse, olha, eu estava ouvindo, eu estava lá falando com rádio, e alguém olhou para mim e falou assim, tá maluca? Tá doidão? O que tá vendo aí com você? Não, tá falando com quem? Não, tô falando com rádio. E as pessoas, e hoje com o WhatsApp, algumas pessoas têm a possibilidade de mandar, então você fala uma coisa aqui, imediatamente alguém já responde aqui. Então essa interatividade é fantástica, eu agradeço o carinho dos nossos ouvintes. São 11h34, e aí uma análise de 25 estudos feitos pelos Estados Unidos, Austrália e por países europeus, por motivos biológicos, o fim de semana deveria durar 3 dias. Esse é o resultado. O que você acha, ouvinte? Os estudos foram desenvolvidos em diversas áreas da medicina até a administração e aponta que o relaxamento seria um pré-requisito importante para prevenir a insônia, que por sua vez gera ansiedade, obesidade e depressão, tornando o trabalhador menos produtivo. Aliás, desde o século XIX já existiam pesquisas que indicavam que a diminuição nas horas de trabalho gerava uma melhoria no desempenho dos funcionários. Você acha que deveria aumentar os dias de descanso? A Bíblia ensina que o trabalhador é digno do seu salário e quem não trabalha não deve comer, mas também que é necessário descansar e bem cuidar do templo do Espírito Santo. Como você entende esse assunto? Um tempo maior de descanso poderia aumentar o seu tempo de dedicação à obra do Senhor?
E aí, queridos ouvintes, começando a ouvir os nossos debatedores. É necessário a pessoa realmente ter um tempo de descanso, porque a nossa atividade física, mental, ela precisa se refazer. E essa questão de descanso é importante, porque há mudanças de células e há também ali uma ação de descarregar energias através das nossas atividades mentais. E no sono é importante a pessoa ter uma noite de sono agradável, descansar. O sono é importante para refazer as forças. Eu acredito que a gente vive num país, né, onde você come pelo que você produz. Então a produção está acima de tudo. A gente deve trabalhar, mas muitas pessoas acabaram entrando no vício também, não conseguem fazer mais nada, não sei trabalhar. Quem trabalha com comércio, o que faz? Não tem como. Não tem como. Vai Ele tem trabalhar que criar menos? uma possibilidade para encontrar esse espaço, para descansar, para repousar, para se refazer. Será que com mais tempo a pessoa ia descansar ou ia agitar mais? Ia agitar mais. Ele ia Ele acabar buscando outras tarefas para ele trabalhar. Se você tiver filhos, então você não descansa, você trabalha é o chamado segundo tempo, né? Que a mulher chama, o segundo tempo. Agora a gente luta para poder administrar o nosso tempo, para poder dividir melhor as nossas tarefas, mas... E descansar também, eu acho que a mente é muito difícil. Você pode estar num lugar, mas a sua mente está sempre trabalhando. Então acho que a grande questão aqui é você saber dosar os seus limites. Ouvinte dizendo, eu acho justíssimo, 3 dias, kkkk. Aqui outro ouvinte dizendo, quanto aos 3 dias em casa, eu não aceito. Olha aí. Porque para muita gente é uma condenação, né? Você está condenado para 3 dias em casa, ó. Não consigo ficar 3 horas parada, que dirá 3 dias. O médico me deixou de repouso, mas eu não consigo, JR. Estou fazendo um monte de coisa em casa. Vai, ouvinte. Eu entendo. Vai. Eu acredito que todo excesso ele destrói. E tem pessoas que conseguem dormir de 2 a 15 horas por dia e acordam cansadas. Então eu acho que é outra coisa. Por exemplo, num país como o nosso, aqui está falando de Estados Unidos e Austrália. Lá eles trabalham. Não que o brasileiro não trabalha. Que história é essa? Não, eu vou explicar. Ah, bom. Eu vou explicar. Aqui a gente já tem... Olha a quantidade de feriado que nós temos. Sabe, se você for levar em conta os feriados que os comerciantes ficam para morrer, bancários, então a gente já tem uma demanda de feriado. Tem gente que já trabalha no sábado, tem gente que uns trabalham acho que demais, outros bem menos. Então tem que se fazer um estudo cultural, toda uma mudança cultural no nosso país, porque eu acho que isso aqui nós não conseguimos tão cedo. Porque há quem pense, o nosso país é dividido. Eu acredito que a qualidade do aproveitamento do tempo. Porque a nossa vida, a gente tem um trabalho envolvido, vida social, a gente tem a vida familiar, a gente tem alguns reparos, algumas coisas sempre para fazer da nossa vida individual. Então a gente não consegue dividir isso com o tempo necessário para alcançar esse retorno que possa nos possibilitar uma saúde melhor, física e mental. O descanso faz uma revolução, pelo menos na minha vida. Quando eu realmente me posiciono a descansar, eu mudo a minha cabeça, eu me abro para novas coisas, eu me recupero. Mas é importante que as pessoas entendam que para algumas pessoas 3 dias é muito, para outras pessoas algumas horas de descanso já faz toda a diferença. Depende da qualidade. Ouvinte dizendo fim de semana com 3 dias? É de Deus, irmão. Olha aí, ouvinte. Outro ouvinte dizendo o seguinte. JR é o seguinte, olha, é o síndrome de Saraiva. Tá falando sobre outro assunto. 3 dias não adianta. Deus só deu um de descanso. Olha lá. Eu canso de ficar parada, diz aqui a nossa querida ouvinte. Eu agradeço, viu, ouvinte, a sua opinião aqui. Outro ouvinte, era tudo o que eu queria. Já pensei até sair do trabalho por causa da obra, mas eu não posso parar de trabalhar, JR, nem de cuidar dos filhos. Amém. É a opinião de uma de nossas ouvintes aqui. Muito obrigado. Aqui os ouvintes estão gostando, viu? Tá dizendo que essa é uma boa onda. Outro ouvinte dizendo eu trabalho fora de casa, então eu não tenho tempo para nada, nem para pensar, diz o ouvinte. Que é isso, ouvinte? Nós estamos conversando aqui no WhatsApp, você tá mandando sua mensagem. Também não exagere. Também não exagere. Seu povo de Deus é maravilhoso. Olha aqui, ouvinte dizendo, dizem que segunda-feira é o Dia Internacional da Preguiça. O ideal seriam 3 dias, assim, sábado, domingo e segunda.
Seria bom demais, diz aqui o ouvinte. Tem gente que fala segunda, terça e quarta. Isso. Né? É o quê? Tem gente que diz segunda, terça e quarta. Terça e quarta. E aí continua? É porque Aí, domingo é o dia do Senhor, então tem que descansar a partir da segunda-feira. Meu Deus, olha como tem gente opinando sobre esse assunto tá também. vendo? JR, essas pessoas não podem viver nos Estados Unidos. Aqui tem pessoas que trabalham 100 horas por semana. Quanto dá, Marcela? Você que faz conta de matemática muito bem, com a calculadora. Veio pra nós, 100 horas por semana. Marcela sempre fala assim, eu fiz comunicação. Porque é o seguinte, o brasileiro que mora nos Estados Unidos, por exemplo, ele vai pra trabalhar. Trabalha muito. Então, se você trabalha pra viver, né? Ou se você vive pra trabalhar, essa é uma perspectiva que aí está. Agora, será que as pessoas iriam dedicar um tempo maior de fato para a obra de Deus, ou faltaria tempo para a obra de Deus porque está com muito tempo livre? Eu acho que faltaria tempo para a obra de Deus. O ser humano, ele está assim se envolvendo com muitas coisas que acha necessário, mas assim o imperialismo para a obra de Deus, para o reino de Deus, tem realmente caído naquela parte onde diz que a fé está faltando, né? A fé está faltando. Eu vejo que nós estamos desenvolvendo muita coisa. Agora, os americanos trabalham muito, tá, Jota? 14 horas por dia é a conta aqui que eu estive lá, Marcela fiz, fez. Trabalham muito. E o brasileiro também trabalha muito. Só de ver? Eu cansei de ver porque eu fui passear. Tá. Tem gente que não precisa pegar no pesado. Só em olhar já cansa. Aqui ouvinte dizendo, JR, basta um dia de descanso. Olha aí, férias, basta uma semana. Ouvinte, nem vou dar seu nome pro pessoal não orar contra. Deixa quieto aqui, ouvinte. Vamos trabalhar. O trabalho, olha aqui, ouvinte, olha, o trabalho pode ser um remédio também, ó. JR, a minha esposa diz que eu sou um furacão, eu não paro. Olha aí, ouvinte, hein? Não, o trabalho já me tirou de depressão profunda. Também tem isso, hein? Não tem, pastora? Exatamente. O ócio faz isso. Agora, uma coisa que eu queria dizer: nas igrejas, né, os pastores aqui, reverendos, o que acontece no feriado? A sua igreja lota? Não. Vamos lá, faz um culto de manhã no feriado. A sua igreja lota. Tem muitas pessoas que pegam aquele feriado e fazem o quê? Porque então a questão é o que você faz com o tempo que você tem. Muito bem, quero agradecer aqui os nossos debatedores e os nossos ouvintes. Fica aí, esse é um estudo. Muita gente está discutindo aqui, a maioria favorável, dizendo que é exatamente isso deveria ser uma norma mundial e que esse estudo deveria ser colocado em prática. Quem sabe alguém possa estudar o estudo e ver se estudando o estudo consegue promover um tempo maior de descanso para aqueles que trabalham de verdade. É uma possibilidade. Existem modelos assim, hein? No Brasil. Não é que tem gente que tem 3 dias de descanso, não. Tem gente no Brasil que só trabalha 3 dias. Conquistou meu coração. 93 FM. Olha aqui, ó. Será que isso é verdade, minha gente? Com o desemprego a 11,6%, você fala de férias aí, folga. Vem um trabalho para lembrar que nós somos trabalhadores, olha aí. Com desempenho a 11,6% no trimestre encerrado em julho, sendo a maior taxa da série histórica que teve início em 2012, muitos profissionais estão com medo de colocar o seu emprego em risco. Com isso, muitos especialistas em carreiras profissionais têm sido consultados para darem orientações sobre o comportamento no ambiente de trabalho. E entre as principais atitudes que podem prejudicar, eles apontam a fofoca, minha gente. Mesmo que na maior parte das empresas haja fofoca, cochichos e comentários negativos sobre os colegas, ser o fofoqueiro da empresa não colabora para o futuro profissional nem para o relacionamento com os colegas, afirmam os especialistas. Você já se envolveu ou foi envolvido em fofoca no ambiente de trabalho? Como manter um bom relacionamento com as pessoas sem se envolver nos famosos comentários sobre a vida alheia? Na sua opinião, quem é mais fofoqueiro, o homem ou a mulher? Fofoca é pecado, hein? O que diz a Bíblia sobre esse hábito de fazer comentários sobre o outro? Perguntamos aqui aos nossos ouvintes, inicialmente ouvindo os nossos debatedores. São 11h44 no Rio. Falar mal da vida alheia realmente causa um prejuízo enorme.
Muitas pessoas acabam perdendo amizade, perdendo até emprego, né, por causa disso. Famílias são desfeitas e gera sentimento de desconfiança. Realmente a fofoca é um pecado que não pode estar no meio do povo de Deus, nem na empresa, na família, em lugar nenhum, porque ele é um agente de Satanás. E a própria Bíblia diz, né, que a vida e a morte estão no poder da língua, Provérbios 18, 21. Então, acredito que a gente tem que se cuidar para não envolver as pessoas no nosso comentário, às vezes até uma coisa verdadeira, mas o que ganha com isso? Falando de uma situação, falando repetidamente de uma coisa que só porque ela é verdadeira, vai se tornar uma maneira de destruir a imagem da pessoa, a vida da pessoa, a família da pessoa. Então a fofoca não pode estar no nosso meio. E com tanto desemprego, você ser demitido porque produziu fofoca é dose, hein, gente? A coisa importante é que na fofoca você... Às vezes a pessoa, não é que ela seja fofoqueira, é que ela gosta de fofocar. Então, quando ela gosta de fofocar, ela não consegue conter aquela informação. Ela pega aquela informação e não consegue conter. Então, aquilo daquela pessoa é muito importante que ela fale. Ela vai lá e fala com a pessoa, qualquer pessoa, e o que acontece? Eu quero contar só para você saber. Quero só você que saber, é meu amigo. só você vai saber. E aquilo destrói a própria carreira dela. Porque a descrição, em qualquer profissão, né, em qualquer lugar, é importante que você tenha a capacidade de ouvir e calar, a capacidade de não gerar ou não multiplicar aquilo que você está ouvindo. A descrição faz uma diferença porque as pessoas te respeitam como uma pessoa que você pode falar e nada que ela falou vai ser multiplicado por outras pessoas. Por isso que é tão importante. Eu acredito num dito popular que diz que quem não trabalha, dá trabalho. E principalmente em ambiente de trabalho, né, de setor privado ou público, seja ele o que for, às vezes essas pessoas falam das outras porque elas, no fundo, elas se sentem incompetentes. Porque às vezes o funcionário está tendo um bom desempenho, alguém cresceu, né? Alguém se desenvolveu, recebeu uma promoção e ela fica, por que eu não ganhei? Por que eu não fiz? Porque ela de repente não se preparou, porque não chegou o tempo dela. A gente tem que aprender a ser louvável com as pessoas, celebrar com as pessoas se foram promovidas e eu não fui. Então, não permitir um ambiente competitivo, porque o mundo pede isso da gente. Isso. O mundo é competição. Só que dentro do ambiente de trabalho a gente precisa ser o melhor possível. Às vezes não perfeito, mas procurar ser o melhor, que no tempo certo tudo vai correr para o nosso bem também. Então, eu acredito nisso. Há muita inveja, há muitos problemas de uma pessoa com outra e a pessoa acaba se sentindo incapaz e como ela não é competente para ser o que a outra foi, então ela fala mal. Aqui, JR, em quantidade, há mais mulher fofoqueira. Mas quando um homem é fofoqueiro, vale mais do que 10 mulheres juntas. É verdade? Eu acredito, porque as mulheres falam mais palavras durante o dia do que os homens, e aí com excesso podem incorrer nesse erro aí. Mas quando um homem é fofoqueiro é uma coisa nojenta. É nojenta, é algo assim. Agora, também tem um lado patológico também, né? Da fofoca, né? Porque em muitos casos já visto no tratamento psiquiátrico, psicanalítico, que muitas pessoas que geram esse tipo de coisa, elas têm uma compensação. Falando mal do outro, ela está realmente se esvaziando, porque ela faz o que chamam de percepção, indicando o que ela sente. Então, ela está querendo falar de alguém, mas na verdade está falando dela. Essa relação inconsciente, ela começa a falar dos outros, mas na verdade ela está se descarregando. Então tem muitas coisas que realmente vão virar transtorno, vão virar doença mesmo. As pessoas que, inclusive tem programa, né, de televisão, que é só programa de fofoca, né, gente? Programa de fofoca. No Brasil, o senhor está falando, ou naquela viagem que o senhor fez nos Estados Unidos? No Brasil. No Brasil. 11h48 aqui no Rio, minha gente. Eu ouvi dizendo, eu odeio fofoca, tanto quanto era do mundo, e agora na presença de Deus. Aliás, na igreja tem mais fofoca do que no mundo. Quando ouço alguém fazendo uma possível fofoca, eu descarto logo e fujo logo dessas pessoas. Eu prefiro ficar sozinho do que andar com fofoqueiro, Eles roubam a nossa paz. Agora nós estamos vendo que no ambiente de trabalho a coisa é mais complicada, hein? O homem, quando fofoca, é terrível, diz aqui o ouvinte. Outro ouvinte, agora ouvinte homem opinando. O homem não faz fofoca, JR. O homem comenta os fatos. Olha aí. É uma análise, né? O que está acontecendo, enfim. Não é isso? Aqui outro ouvinte dizendo, olha,
algumas pessoas da minha família, esse ouvinte é engraçado, que diz assim: JR, não leia o que está escrito nos parênteses. Então, você imagina o exercício tem que ser feito, né? Algumas pessoas da minha família, parará, trabalham na mesma empresa. Com isso, descobrimos que alguém, parará, é um mega fofoqueiro e intrigueiro, parará. Que vexame, parará, diz aqui a nossa ouvinte. Pronto, ouvinte. Li sem dizer nada. Eu disse alguma coisa? Não, conseguiu. Parará deu certo. Parará, o Parará é que dá nome de quem que é, o que a pessoa faz, Agora, enfim. a gente tem que ter cuidado com isso aí, né, Jota? Porque tem um fofoqueiro ativo passivo. E tem um fofoqueiro passivo. A gente tem que ter cuidado porque muitas vezes... Qual a diferença? Porque o passivo, ele diz, olha, eu não falo nada pra ninguém, mas ele tá doido pra ficar ouvindo o tempo todo. Tá curioso. Curioso. Ele coloca a pilha. Ele é o consumidor. Não, tá ali. Ele é o telespectador daquele programa que o senhor falou que tem nos Estados Unidos. Ouvinte dizendo, JR, no salão. O que tem um salão? Jesus O que tem a ver com o salão? Terapia. E no salão, em 1 hora, eu sei as notícias da semana toda. Olha, isso aqui, salão de quê? Salão do reino? Salão de festas. Salão de De festa? São salão de festas. Do cabeleireiro tem isso, pastor? Isso tem sim, acontece. Eu acho que quando um lugar Conta onde aí, se conta reúne aí. várias pessoas, né? Vou falar pessoa, porque homens também entram no cabeleireiro. Então, reúne várias pessoas, a atitude das pessoas é estarem sempre falando umas das outras sobre o que está acontecendo na mídia, todas as coisas. E tem pessoas que compram revistas para saber o que está acontecendo na vida dos outros. Então, aquele fulano, aquele casal se separou. Então fica assim uma mídia sobre aquilo. Quer dizer, não... É a roda dos escarnecedores, né? A palavra de Deus diz que você precisa tomar muito cuidado para você não estar no meio da roda dos escarnecedores. Não é nenhuma questão de você ser o passivo ou o ativo. Mesmo, é aquela questão da concupiscência de você estar querendo informações da vida alheia. Meu cabelo é baixinho, não tem nem tempo de ouvir. Não dá tempo, né? Não? O meu nome é tal e eu fui dispensada do meu trabalho por causa de uma fofoca que uma colega fez. Detalhe, JR. Eu que coloquei a bendita colega no trabalho. Não se arrependa não, ouvinte. Você fez aquilo que podia ser feito, aquilo que estava nas suas mãos, entendeu? Não fica triste não, entendeu? E vamos ficar, isso fica só entre nós. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR. Eu li o que o ouvinte falou sobre salão, eu vi que você agitou. Eu não conheço salão com fofoca. Não tô dizendo que você conhece salão com fofoca. Falei que o assunto... Salão? Porque não, eu gosto. Foi o que eu percebi aqui. De salão eu gosto particularmente. Não. O bom é que o ouvinte só tá ouvindo nós dois, mas os comentários do pastor Paulo, ele entra assim, vai entrando no microfone a seu redor. Fala no microfone, pastor Paulo. Ela disse que o salão dela deve estar na escuta, então não tem. Ela sempre manda um alô, né? Porque isso. Mando não. Não, manda não. Eu olhei pra ele, vai que um alô ajuda, né? O povo lá, né? Então, você conhece algum crente que se comporta assim de maneira muito agressiva e rude sempre? É alto, viu? 85% dos ouvintes dizem que conhecem. Meu pai do céu, muito obrigado, ouvinte amado, pela sua presença e sua participação aqui no nosso debate 93 de hoje. E a turma que participou com a gente aqui da Caravana da Solidariedade, hoje mais uma história difícil, sofrida. Você já imaginou chegar em casa e não tem casa? Você já imaginou você chegar em casa do culto e observar que a sua casa foi totalmente destruída e levada pelas águas? Sabe o que é você passar por uma luta como essa, tendo 7 filhos, dos 7, 3 filhos especiais? Mas hoje, a nossa ouvinte, que participou conosco hoje da nossa Caravana da Solidariedade, a querida Genilda, recebe o carinho e o abraço dos nossos ouvintes. Alberto Leandro de Mesquita está doando uma quantia em dinheiro. A Edna de Coelho Neto está ajudando com os transportes. A Cristina de Rocha Miranda está doando roupas e fraldas. Maria Amélia do Jardim Botânico está doando uma geladeira e um tanquinho. A Patrícia de Niterói está doando cama de solteiro com colchão. Vanessa de São Gonçalo está doando aqui quantia em dinheiro. O Niro de Jacarepaguá está doando a mão de obra. Um ouvinte do Santíssimo está doando aqui uma quantia em dinheiro.
A Carla Cristina Dinhaúma também está doando uma quantia em dinheiro. O pastor Adevandro, da Primeira Igreja Quadrangular do Jardim Meriti, está doando uma quantia em dinheiro. A Auristela de São Cristóvão está aqui doando. E a Maria do Lote 15 está doando roupas de cama, roupinhas de menina. A Deise de São Gonçalo está doando uma quantia em dinheiro. A Rude de São João, também uma quantia. A Aline de Campo Grande está doando cesta básica. A Maria do Carmo de Nova Campina, cesta básica. Denise de Santa Cruz da Serra, uma quantia em dinheiro. O Roberto de Bom Sucesso está doando alimentos. Ademir de Mesquita está doando transportes. Zenair de São João doando também quantia em dinheiro. Muito obrigado, o carinho dos nossos ouvintes. A solidariedade nesse tempo tão precioso e especial. É tão importante quando a gente pode estender a mão para abençoar. Já disse isso aqui, repito, olha, pessoas que participaram conosco da Caravana da Solidariedade, depois se tornaram elas mesmas aquelas que ligam para abençoar e para ajudar. Esse é o grande milagre da comunhão e do relacionamento proposto pelo Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fale com o Debate 93. Muito obrigado, aqui o reverendo Paulo César Braga, um abraço, meu irmãozão. Um abraço, campeão, Deus te abençoe. Quero mandar um abraço pro meu amigo Marcelo aqui, para toda a Metodista Central de Nilópolis. Maravilha, pastora Virgínia Estevam, obrigado, um abraço. Um abraço a todos da Igreja Semente de Fogo de Botafogo, do Recreio, da dona Virgínia, que sempre está te escutando. Maravilha, Deus abençoe, dona Virgínia. Pastor Marcos Ebenezer, aquele abraço lá, hein? Dona Pequena. Um abração para minha mãe, Irmã Pequena. missionária Irmã Pequena. Deixar um abraço aqui para toda a congregação Vega 712. E para aqueles que quiserem me levar na sua igreja para pregar, eu estou saindo para ministrar novamente. Meu telefone é 979777252. Reverendo Roberto Barnabé, obrigado, um abraço, querido. Um abraço, Jota. Um abraço também ao povo da Igreja Nazarene de Olinda, pastor Humberto, pastor Júlio, povão de Nilópolis, tá ligadinho aqui. Povo bom, hein? Debate, pelo amor de Deus, turma boa. Obrigado, gente. Obrigado por esse carinho e por essa audiência. Nós vamos orar juntos. Agora o reverendo Paulo César Braga vai orar conosco. Apresentaremos esses temas diante de Deus em oração, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e de igual forma nós vamos daqui a pouquinho receber o Cid Gonçalves logo após o horário eleitoral. Pai, nós sabemos que existem coisas que estão fora do nosso alcance e contamos com a tua graça, com o teu amor. Quantas pessoas desejando mudanças do seu temperamento, da sua vida, que o teu Espírito possa estar, Senhor, consolando esses corações, trazendo alegria e mudanças de fato. Abençoa a vida da Kátia, que participou conosco hoje, que ela vença essa etapa, que ela continue, Senhor, sendo aperfeiçoada pelo teu Espírito e que o testemunho de Kátia seja o testemunho de tantos outros, Senhor, que nós estaremos ouvindo e vendo. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.